O livro de sabedoria, o qual se encontra na Bíblia Católica, é inspirado pelo Altíssimo. Este livro é um livro santo e deve ser restaurado nos nossos dias, visto que é um livro que nos acrescenta mais entendimento nas palavras dos profetas. Não precisamos ser da religião católica para acreditarmos no livro da sabedoria. Sabemos que a religião católica ela segue o caminho da idolatria, e por isso o livro de sabedoria se manifesta contra o caminho errado dessa religião, pois a sabedoria é contra a idolatria da religião católica, pois a sabedoria diz: mais desgraçados são os que confiam em coisas sem vida, pois o carpinteiro experiente constrói o ídolo. Esse ídolo é feito à figura humana, cuja imagem não pode cuidar de si mesma. É apenas um objeto e não precisa que cuidem dele. Então os idólatras se dirigem a esse ídolo intercedendo pelos seus bens, sua mulher e seus filhos. Maldito seja o ídolo feito por mãos humanas, e maldito seja também aquele que o fez, o artesão por ter feito o ídolo, e o objeto corruptível por ter sido considerado um Deus. Deus detesta de igual modo o ímpio e a sua impiedade. Meus irmãos, muitas são as pessoas que rejeitam este livro de sabedoria, principalmente os evangélicos, pois preferem acreditar que somente os 66 livros da Bíblia deles é inspirado pelo Altíssimo e que não há outros livros inspirados por Deus que se encontra fora da Bíblia deles. É claro que a gente, ao olhar outros livros que não estão na Bíblia, é necessário que a gente veja o conteúdo daquele livro e venhamos a analisar e entender se é inspirado ou não pelo Altíssimo. Mas quem vai saber se é inspirado ou não pelo Altíssimo são aqueles que têm a sabedoria de Deus, o conhecimento dos profetas, que entende assuntos como as duas casas de Israel, 7 festas, transição das alianças e reino milenar. Entendeu, meus irmãos? E, por lógica, você terá que acreditar e aceitar o livro de sabedoria e entender que é um livro inspirado por Deus. Este livro de sabedoria é palavra do Altíssimo. Nele contém acréscimos de revelações do Senhor. Salomão foi o autor do livro de sabedoria. E, meus irmãos, agora eu vou entrar no livro de sabedoria e mostrar para vocês que realmente é um livro inspirado por Deus. Este livro de sabedoria, meus irmãos, eu vou fazer em partes, tá bom? Vai ter alguns vídeos, se o Altíssimo permitir, sobre este livro de sabedoria. Essa é a parte 1. E essa parte 1 está cheia de entendimento, está cheia de conhecimento. Então, para começarmos este vídeo, eu vou começar do capítulo 1, dos versos 1 ao 16 do livro de sabedoria, irmãos. Eu peço para vocês que ouçam as partes sobre o livro de sabedoria, que vai ser abordado aqui no canal. Peço que vocês leiam o livro e estudem o livro, porque ele vai nos trazer mais entendimento naquilo que Deus nos fala. E isso vai fazer com que a gente avance no pleno conhecimento de Deus. E se você é católico e está ouvindo este vídeo, aconselho que você ouça todas as partes deste estudo, porque este livro ele reprova a idolatria da Igreja Católica. Ele reprova a idolatria da religião católica. Então, por isso, você tem que buscar entender o que verdadeiramente os profetas estão falando. Você tem que entender aquilo que Deus quer para você, e não somente para você, mas para todas as famílias da terra. Você tem que buscar um entendimento, tem que obter o bom siso, entendendo as palavras dos profetas. Através da sabedoria, você poderá praticar aquilo que é correto. E para começarmos este vídeo, vejamos o que vai dizer o capítulo 1. Salomão ele vai dizer: ame a justiça, autoridades do mundo. Tenham bons pensamentos a respeito do Senhor e com corações sinceros procurem conhecê-lo, pois os que não põem à prova o Senhor conseguem encontrá-lo. Ele mostra-se aos que têm fé nele. Pensamentos enganosos afastam-nos de Deus. Quando os insensatos põem o
Todo-Poderoso aprova, ele repreende-os. A sabedoria não entra na alma de quem pratica o mal e não mora num corpo dominado pelo pecado, pois o Espírito de Deus que instrui as pessoas foge dos mentirosos. Ele afasta-se dos que têm pensamentos estúpidos, vai embora quando aparece alguém que comete injustiças. A sabedoria é um espírito que ama a humanidade e não perdoa a pessoa que diz blasfêmias, pois Deus é testemunha dos sentimentos mais íntimos, observa com clareza o interior dos corações e ouve tudo o que a língua transmite. O Espírito do Senhor enche o mundo, o Espírito que liga e une todas as coisas, sabe tudo o que é dito. Portanto, a pessoa que diz coisas más não pode esconder-se. Quando o juiz vier castigar, ela não escapará. As intenções dos ímpios serão examinadas e tudo o que eles dizem será contado ao Senhor. Assim todos eles serão castigados por causa das suas maldades. Os ouvidos atentos de Deus ouvem tudo, ouvem até mesmo o mais ligeiro murmúrio. Portanto, não digam asneiras e não falem mal dos outros, pois até o que se diz em segredo não ficará sem castigo, e quem conta mentiras está a caminhar para a morte. Não deixem que a vossa vida de pecados vos leve à morte. Não permitam que os vossos atos maus conduzam à destruição da vossa vida, pois Deus não fez a morte e ele não tem prazer quando os seres vivos morrem. Ao contrário, ele criou seres vivos para que vivessem, e tudo o que ele fez neste mundo é bom para todos. Não há veneno mortal em nada que ele criou. Não é a morte que governa o mundo, pois a justiça nunca morre. Por meio de suas ações e palavras, os que vivem sem Deus convidam a morte a se encontrar com eles. Pensam que a morte é uma amiga, estão apaixonados por ela e fazem um acordo com ela, pois merecem ser seus companheiros. No livro de Sabedoria, no capítulo 1, Salomão fala a respeito dos insensatos, daqueles que são as virgens loucas, da parábola de Cristo sobre as 10 virgens. Salomão, inspirado pela sabedoria de Deus, fala sobre os insensatos. Salomão, meditando na lei de Moisés, percebeu que houve aqueles que rejeitaram obedecer à voz do Senhor. Estes colocaram o Senhor à prova e por este motivo sofreram, mas houve aqueles que mantiveram a fé em Deus, não colocando ele à prova. Então os que colocaram o Senhor à prova estão apontando para os violadores da aliança de Daniel de capítulo 11, meus irmãos, os quais irão se aliar com o anticristo. Porém, os fiéis são os que permanecem na fé em Deus. Os violadores da aliança são os que blasfemam contra Deus, porquanto o abandono da fé em Cristo é apostasia. E isso é blasfêmia contra Deus. E esse é um pecado que a sabedoria, que é o Messias, ele não perdoa. A sabedoria, ele não perdoa a blasfêmia contra Deus. Salomão diz que a pessoa má não pode esconder-se, e por isso, quando o juiz vier, ele castigará o insensato. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, meus irmãos. Isso quer dizer que a pessoa má representa ali os infiéis. Já o juiz vindo é o Senhor Jesus Cristo voltando para exercer julgamento e castigo contra o infiel. Após isso, o capítulo 1 de Sabedoria nos instrui a não seguirmos uma vida de pecados, porque seguir uma vida de pecados conduz à morte. Veja que Deus não criou a morte, mas por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Contudo, o desejo de Deus é que todos os seres vivos vivam. E por isso a sabedoria, que é o Messias, Jesus Cristo, morreu e ressuscitou para a salvação dos homens. Contudo, no tempo do fim, aqueles que rejeitarem a sabedoria, eles fazem aliança com a morte. Entenda que a aliança com a morte no tempo do fim significa aliança com o anticristo, porque o profeta Abacuque, no capítulo 2 de seu livro, ele afirma que o arrogante, que é o anticristo, tem boca escancarada como sepulcro, como o mundo dos mortos, e é como a morte. Então aqueles que fizerem aliança com a morte, fazem aliança com o anticristo, e assim vivem sem Deus. Veja que
no capítulo 1 de Sabedoria, a gente vai observar que aparecem os violadores da aliança, que são os que blasfemam contra Deus, e isso é um pecado para a morte, que não há mais perdão, porque estes violadores da aliança, eles tinham ali o Espírito, mas por conta que eles vão se aliar ao anticristo, o que acontece? Eles blasfemam contra Deus e assim violam a aliança. E por isso eles pecam para a morte. E o pecado para a morte não tem perdão. Já no capítulo 2 do livro de Sabedoria, versos 1 ao 2, versos 6, versos 10 ao 24, vai dizer o seguinte. Salomão, ele vai dizer o seguinte: pensando de modo errado, os maus dizem para si mesmos: a nossa vida é curta e cheia de tristezas. Quando chega o fim, não há forma de escapar. Nunca se soube que alguém tenha sido libertado do mundo dos mortos, pois todos nós nascemos por acaso, e daqui a pouco seremos como se nunca tivéssemos existido. A nossa respiração é como fumaça, e o nosso pensamento é uma faísca produzida pelas batidas de nosso coração. Já que é assim, vamos aproveitar as coisas boas deste mundo, vamos nos alegrar com as coisas que Deus criou, como fazíamos quando éramos jovens. Vamos explorar as pessoas pobres e corretas, não vamos ter pena das viúvas, nem vamos respeitar os cabelos brancos dos velhos. Para nós, é a força que decide o que é justo, pois a fraqueza nunca ajudou ninguém. Vamos preparar armadilhas para apanhar os que são justos, pois eles nos incomodam e são contra o que fazemos. Eles criticam-nos, dizendo que pecamos contra a lei, e acusam-nos de pecar contra os costumes do nosso povo. Dizem que conhecem a vontade de Deus e afirmam que são seus filhos. A presença deles já é uma crítica às nossas ideias. É só vê-los e já nos sentimos envergonhados. Eles não vivem como as outras pessoas vivem. Os seus modos são completamente diferentes. Para eles, não valemos mais do que o dinheiro falso. Eles afastam-se de nós como se fôssemos imundícia. Eles dizem que o final dos bons é feliz. Gabam-se de que Deus é o seu Pai. Vamos ver se o que dizem é verdade. Vamos ver o que lhes acontecerá no fim da vida. Pois, se são mesmo filhos de Deus, ele os ajudará e os livrará das mãos dos seus inimigos. Nós os poremos à prova com ofensas e torturas, e então veremos se continuam tranquilos e saberemos se são pacientes. Vamos condená-los a ter uma morte vergonhosa, porque afirmam que Deus os livrará. Deste raciocínio, os maus pensam, mas eles estão enganados. Estão cegos por causa da sua maldade e não conhecem os mistérios de Deus. Não creem que aqueles que vivem uma vida de obediência a Deus serão recompensados e não acreditam que os bons receberão o seu prêmio. Deus criou o ser humano para que nunca morresse. Deus o fez como a sua imagem e semelhança. Foi por causa da inveja do diabo que a morte entrou no mundo e todos os que ficam do seu lado morrem. Salomão, no capítulo 2 de Sabedoria, fala a respeito dos pensamentos dos ímpios no seu tempo e no tempo da grande tribulação. Veja que os ímpios, eles perseguirão os justos, os filhos do Altíssimo, visto que eles discordam das palavras de Deus. Eles se sentem envergonhados na presença dos santos, pois o caminho dos justos é uma crítica às ideias deles. E por isso, os ímpios irão colocar os justos à prova através de ofensas e torturas. E após Salomão ter falado sobre o pensamento dos ímpios, ele fala que o pensamento dos ímpios é engano. Veja que Salomão, após ter abordado o pensamento dos homens, ele afirma que a vontade de Deus é que o ser humano viva eternamente, e isso é revelado no Éden. Mas o homem, no seu livre-arbítrio, pecou contra o Senhor. E por isso todos os homens morrem. Salomão afirma que por causa da inveja do diabo, a morte entrou no mundo. E qual foi a inveja do maligno? Veja que Satanás, ele sentiu inveja porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele deu ao homem o domínio do mundo para que este governasse a terra com sabedoria. E ainda, Deus deu o jardim do Éden ao homem. O jardim do Éden era algo que pertencia ao diabo antes da queda do próprio diabo. Conforme diz em Ezequiel de capítulo 28,
onde é abordado o assunto sobre o querubim ungido, o qual era o guardião do Éden. Mas esse querubim, ele pecou, esse guardião, ele pecou, e por isso perdeu o Éden. E após a criação do mundo, Deus deu o jardim ao homem. E isso tudo fez com que o diabo sentisse inveja. E por isso, este foi tentar Eva. Eva não obedeceu ao mandamento de Deus e pecou. E o homem, ouvindo a voz de sua mulher, pecou também. E assim os homens foram separados da glória de Deus. Porém, Deus enviou o seu Filho, Jesus, para a salvação dos homens. E por isso haverá aqueles que darão ouvidos às palavras da sabedoria. No entanto, haverá aqueles que irão amar o pecado e não buscarão a salvação de Deus. E ainda há aqueles que provaram da sabedoria de Deus, todavia a abandonaram, e por isso estes ficam do lado do diabo. Sofrerão a segunda morte, isto é, o lago de fogo. Já em Sabedoria, no capítulo 3, versos 1 a 11, Salomão ele vai dizer o seguinte: Mas as almas dos justos estão nas mãos de Deus, e eles não sofrerão nenhum castigo. Os insensatos imaginam que os justos estão mortos, pensam que a morte destes é uma desgraça, e que a sua separação de nós é uma calamidade. Mas a verdade é que eles estão em paz. Aos olhos dos homens, os justos estão a ser castigados, mas estes têm a firme esperança de ser imortais. Depois de sofrerem um pouco, receberão muitas bênçãos. Deus pô-los à prova e viu que mereciam estar com ele. Deus pô-los à prova como o ouro é provado pelo fogo. Recebeu-os como se fosse um sacrifício queimado no altar. Quando Deus vier salvar os bons, eles brilharão como a luz. Serão como faíscas que ateiam o fogo na palha. Os justos julgarão as nações e governarão os povos, e terão o Senhor como seu rei para sempre. Os que confiam no Senhor descobrirão a verdade. Os que são fiéis viverão com ele em amor, pois é bondoso e misericordioso para com os que escolheu. Mas por causa da sua maneira de pensar, os que vivem sem Deus serão castigados. Desprezaram as pessoas retas e revoltaram-se contra o Senhor. É inútil a esperança dos que desprezam a sabedoria e a instrução. O seu duro trabalho não produz nada, e o que eles fazem não traz proveito nenhum. O livro de Sabedoria, no capítulo 3, continua falando sobre os justos e injustos. Os injustos são pessoas sem entendimento. Estes pensam que a morte dos justos são uma desgraça. Contudo, os justos têm a firme esperança na imortalidade, a qual será dada na volta de Cristo. E após ter dito isso, Salomão ele diz o seguinte: depois dos justos terem sofrido, eles receberão muitas bênçãos. E isso, meus irmãos, é o que o apóstolo Tiago fala na sua carta no capítulo 1. O apóstolo ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, meus irmãos, o apóstolo usou o texto de sabedoria com o objetivo de trazer à nossa mente as palavras sábias de Salomão. Então, Tiago está nos dando base para acreditarmos nas palavras do livro de sabedoria. Os justos serão provados como o ouro é provado pelo fogo, conforme disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Nós hoje passamos por provações. E na grande tribulação haverá provações também, meus irmãos. Veja que Salomão revela o mistério do sacrifício queimado no altar. Veja que os sacrifícios que eram queimados no altar de bronze, no livro da lei de Moisés, aponta para nós. Repare que o altar de bronze, ele aponta para a terra, já os sacrifícios apontam para os justos de Deus. O fogo é a aprovação, e se nós formos aprovados, receberemos a coroa da vida eterna. Salomão diz que quando Deus vier salvar os bons, eles brilharão como luz, serão como faíscas que colocam fogo na palha. Entenda que isso fala a respeito da volta de Cristo, pois Cristo, que é Deus, voltará e os santos irão ser transformados. E assim serão como faíscas, porquanto eles colocarão fogo na palha,
que são os ímpios. A palha ali representa os ímpios. E após isso, os justos no milênio julgarão as nações e governarão os povos, e terão o Senhor Jesus Cristo como o seu rei para sempre. Em Sabedoria, no capítulo 4, versos 16 ao 20, Salomão ele vai dizer o seguinte: mesmo depois de morrerem, os justos continuam a condenar os ímpios ainda vivos, e os que morrem jovens condenam os ímpios que vivem muitos anos. Eles veem que o sábio morre, mas não entendem o que o Senhor está a planear para ele, nem sabem a razão porque o Senhor o guarda em segurança. Olham o sábio com desprezo, mas o Senhor há de rir-se deles. Quando morrerem, os seus corpos não serão respeitados. No mundo dos mortos, eles serão desprezados para sempre. Deus os lançará no chão, e eles ficarão sem poder falar. Ele os derrubará e serão completamente arrasados, como um edifício que cai sobre o seu alicerce. Viverão sempre atormentados. Ninguém se lembrará mais deles. No dia de prestarem contas de seus pecados, eles estarão cheios de medo, e as suas próprias maldades os hão de condenar. Salomão continua falando sobre o que acontecerá na grande tribulação. Veja que Salomão diz que mesmo depois dos justos morrerem, eles condenam os ímpios, os quais estão vivos. E isso é mostrado em Apocalipse de capítulo 6, onde aborda que na metade dos 7 anos, João diz que viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E estes clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vigas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, o texto vai dizer, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Repare que João, ele viu as almas debaixo do altar. E que altar é esse que João vê? Entenda que esse altar é o altar de bronze do livro da lei de Moisés. Só que esse altar, meus irmãos, ele não é um altar literal. Ele não é literalmente o altar de bronze. Veja que o altar de bronze do livro da lei de Moisés está apontando para a terra. Ou seja, o altar de bronze, ele representa a terra. E pelo fato das testemunhas terem morrido, as suas almas descem para debaixo da terra. Elas estão no mundo dos mortos, no local onde não há tormento. E isso faz conexão com o que Salomão tinha dito no capítulo 3, onde o mesmo fala que Deus recebeu os justos como sacrifício queimado no altar. Ou seja, os justos são como sacrifício que são provados na terra. E por isso as suas almas descem para o mundo dos mortos, porque assim como o sangue dos animais desceu para debaixo do altar de bronze, assim também a alma dos justos desce para debaixo da terra, e assim eles condenam os ímpios que estão vivos. Salomão diz que se um justo morre, a sua alma estará em segurança no mundo dos mortos. Porém, se o ímpio morre, a sua alma estará em tormento no mundo dos mortos. E por isso que, quando acontecer a segunda ressurreição, no dia do juízo do trono branco, eles, os ímpios, terão que prestar contas de seus pecados. Eles terão medo e as suas próprias obras malignas os hão de condenar. E veja que em Sabedoria, no capítulo 5, verso 1 ao 16, Salomão ele vai dizer o seguinte: no dia do juízo, os justos enfrentarão sem medo aqueles que os haviam perseguido e que tinham zombado dos seus sofrimentos. Quando os maus os virem, tremerão de medo, ficarão espantados e admirados ao vê-los são e salvos. Arrependidos, eles conversarão entre si, cheios de aflição, gemerão e dirão uns aos outros: era deles que nós zombávamos antigamente. Como fomos tolos, falando mal deles. Pensávamos que a sua vida era uma loucura e que a sua morte tinha sido uma desgraça. Como é que eles são considerados filhos de Deus? Como é que fazem parte do povo de Deus? Fomos nós que saímos do caminho certo. A luz da justiça de Deus não brilhou sobre nós, e para nós o sol não nasceu.
andamos sem parar nos caminhos da maldade e da perdição. Corremos sem rumo por desertos que não tinham estradas e não acertamos com o caminho do Senhor. O que foi que ganhamos com tanta vaidade? Que proveito tiramos da riqueza de que tanto nós nos orgulhávamos? Tudo isso desapareceu como se fosse uma sombra, como um boato que passou depressa. Foi como um pássaro que voa no ar e que não deixa nenhum sinal do seu voo. As suas asas batem fortemente no ar leve, abrindo um caminho por onde passa, mas não fica nenhuma prova de que ele voou por ali. Foi como uma flecha disparada na direção do alvo, a qual rasga o ar, que logo se junta de novo, de modo que ninguém pode ver o caminho que seguiu. Assim somos nós. Mal nascemos, desaparecemos, e não deixamos nenhum rastro das nossas boas ações. Fomos destruídos pela nossa maldade. Na verdade, a esperança dos ímpios é como a palha que o vento leva, como a espuma que a tempestade espalha no mar, como o fumo que o vento faz desaparecer, como a lembrança de um hóspede que ficou em nossa casa um dia só. Mas os justos vivem para sempre e recebem do Senhor a sua recompensa. O Deus Altíssimo cuida deles. Portanto, eles receberão uma linda coroa. O Senhor dar-lhes-á um belo diadema, porque com a sua mão direita ele os protegerá, e com o seu braço ele os defenderá. Salomão, em Sabedoria, no capítulo 5, fala sobre o julgamento do trono branco, o qual acontece depois dos 1000 anos do reinado de Cristo sobre o mundo. Observe que, após o milênio, acontecerá a segunda ressurreição, e nesta ressurreição ressuscitarão os ímpios, e eles serão julgados no trono branco, e por isso os justos irão ver os seus perseguidores. Eles irão ver aqueles que os perseguiam. Os ímpios irão estar arrependidos e irão conversar sobre si. Enquanto os ímpios serão condenados, os justos permanecem imortais na presença do Senhor dos Espíritos. Salomão prossegue e diz que os justos receberão uma linda coroa do Senhor no dia em que Cristo voltar em glória e poder. E isso está ligado com o que Tiago falou na sua carta para as 12 tribos, isto é, a Igreja do Deus Altíssimo. Meus irmãos, a gente vê que depois do milênio acontece a segunda ressurreição. Só que nessa segunda ressurreição, não somente haverá pessoas que serão condenadas, mas haverá pessoas que serão salvas, conforme vai mostrar toda a Escritura. Como, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, nos Evangelhos, ele vai falar que haverá ninivitas que ressuscitarão nessa segunda ressurreição, e haverá a rainha de Sabá também, que ressuscitará nessa segunda ressurreição, e que eles serão salvos. Eles entrarão na eternidade futura como nações salvas. Mas na segunda ressurreição haverá pessoas que serão condenadas para o lago de fogo. E quando a gente vai em Sabedoria, no capítulo 5, versos 17 ao 23, Salomão ele vai dizer o seguinte: o Senhor vestirá a sua ira como armadura, e tudo aquilo que criou lhe servirá como armas contra os inimigos. Ele vestirá a couraça da justiça, e o seu julgamento justo servir-lhe-á de capacete. A sua santidade será o seu escudo invencível. Ele afiará a espada da sua ira e fúria, e o mundo inteiro lutará ao seu lado contra os tresloucados. Como flechas atraídas pela corda bem esticada de um arco, os raios sairão das nuvens e voarão certeiros para o alvo. Como pedras lançadas por uma funda, pesadas chuvas de pedras cairão sobre os seus inimigos. As ondas do mar rugirão contra eles. Os rios afogá-los-ão sem dó nem piedade. Um vento impetuoso soprará contra eles e espalhá-los-á como um furacão. A maldade arrasará o mundo inteiro. Malfeitores derrubarão os poderosos dos seus tronos. As palavras de Salomão estão nos revelando muitos mistérios.
percebe-se que ele fala sobre o que acontecerá quando o Senhor Jesus Cristo voltar em glória. Ele afirma que o Senhor vestirá a sua ira como armadura, vestirá a couraça da justiça, o julgamento justo será o seu capacete, a sua santidade será o seu escudo invencível, e assim ele lutará contra os seus inimigos. Pedras serão lançadas sobre os inimigos, e isso está ligado com o sétimo cálice da ira de Deus, onde fala a respeito do retorno de Cristo. E nesse retorno se cumprirá a queda da grande Babilônia, conforme diz em Apocalipse de capítulo 16, onde afirma o seguinte: desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. E neste capítulo de Apocalipse 16, vai dizer que a grande cidade, que é Babilônia, foi dividida, ou seja, ela caiu, ela foi destruída por causa do poder do Senhor Jesus Cristo. Entenda que o vento impetuoso soprará contra os inimigos. E esse vento impetuoso é o sopro dos lábios do Messias contra os inimigos de Deus. Porque o anticristo, ele vai ser derrotado pelo sopro dos lábios do Messias. E não somente o anticristo vai ser derrotado pelo sopro dos lábios do Messias, mas também os inimigos que estão ao lado do anticristo. Os inimigos do Messias serão derrotados pelo sopro dos lábios do próprio Messias, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, tendo esse livro em mente, ele usou esse livro para falar a respeito da nossa luta para defendermos o santuário de Deus contra os demônios. E isso está em Efésios capítulo 6, onde Paulo, irmãos, fala sobre nos revestirmos das armaduras de Deus. E ele diz o seguinte: estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja que temos que nos revestir das armaduras santas do Altíssimo para lutarmos contra as forças espirituais do mal. Veja que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 1 ao 3 e versos 8 ao 9, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele tinha em mente o livro de sabedoria, irmãos. Veja que ele, entendendo o livro de sabedoria, no mesmo contexto onde ele fala sobre o dia do Senhor, que é o dia em que Cristo irá voltar, ele fala para nós nos revestirmos das armaduras de Deus. E isso está ligado com o que Salomão falou no capítulo 5 de Sabedoria, onde Salomão fala sobre o dia do Senhor e sobre as armaduras de Deus. Veja que Paulo usou o livro de sabedoria para abordar o que disse em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, pois ele fala que o dia do Senhor vem como ladrão, mas vem como ladrão para quem? Esse dia do Senhor vem como ladrão para os que não estão vigiando, e estes serão pegos de surpresa. No entanto, para os que estão vigiando, esse dia em que Cristo retornará não será como ladrão. Tanto Salomão como Paulo, eles abordam que o dia do Senhor será como ladrão para os inimigos de Deus e que, assim como o Senhor tem as suas armaduras, o seu povo tem também as armaduras para permanecerem vigilantes, pois, se vigiarem, eles não serão pegos de surpresa no dia do Senhor. Portanto, Paulo está nos mostrando que o livro de sabedoria é inspirado pelo Senhor Deus. Não somente Paulo, como também os outros apóstolos,
eles nos mostram que este livro é inspirado pelo Senhor, porque Paulo usou as palavras do livro de sabedoria com o objetivo de fazer com que nós venhamos a avançar no pleno conhecimento de Deus e praticar o que ele nos ordenou, porque Deus não nos destinou para a ira, que é o lago de fogo, mas para a salvação do Senhor Jesus Cristo. Entendeu, meus irmãos? Veja que o dia do Senhor, para os que estão vigiando, é um dia glorioso, é um dia de salvação, mas para os inimigos de Deus, esse dia será como ladrão, e eles serão pegos de surpresa. E é isso, meus irmãos. Este foi o estudo. Essa foi a parte 1 sobre o livro de sabedoria. Se Deus permitir, vai ter mais partes sobre o livro de sabedoria, entendeu, meus irmãos? E é isso. Que Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Amém.